Cristo disse no livro de Marcos 7, versículos 7 e 9, que os homens líderes religiosos criaram diversos mandamentos doutrinários e que estes mandamentos tornaram-se tradições religiosas no meio cristão, e que as multidões têm procurado servir e honrar a Deus utilizando-se dessas tradições, e que Deus não aceita porque todos aqueles mandamentos que os homens criaram fora da Bíblia são de inspiração de Mamó, ou seja, dos demônios. E isso está escrito no livro de Lucas 16, versículo 17. E Cristo, no mesmo versículo, ainda faz um alerta, dizendo que não tem como servir a dois senhores ao mesmo tempo, que as pessoas terão que fazer uma escolha. Ou as pessoas escolhem o que está, os ensinamentos de Deus que estão na Bíblia, ou então seguem os ensinamentos dos homens, através dessas tradições. Mas cito, por exemplo, como que os homens têm prazer de contrariar a Cristo. Como que eles têm prazer? Quando Cristo trouxe um ensinamento dizendo que todas as crianças são puras e que se as crianças morrerem enquanto criança, que elas vão direto para Deus, porque elas já pertencem ao reino dos céus. Mas os religiosos vieram e contrariaram Cristo e exatamente para criar a doutrina do batismo de criança. Disseram assim, não, de maneira nenhuma. As crianças não são puras. As crianças estão sujas por causa do pecado original que elas adquiriram de Adão. E se não correr e batizar a criança, elas poderão morrer e vão para um local chamado limbo. E ali elas vão ficar escorregando dia e noite, chorando e sofrendo naquele lugar. Veja, olha, é como se ele soubesse mais do que Cristo. Porque enquanto Cristo diz que as crianças são puras e vão para o céu se elas morrem enquanto criança, eles dizem, não, de maneira nenhuma. As crianças são sujas pelo pecado original e vão para o limbo. Segundo ponto de que eles contrariaram a Cristo. É como se eles colocassem como se Cristo estivesse mentindo. Cristo disse que as crianças são puras e eles dizem que não são. É como se Cristo estivesse mentindo. Terceiro ponto. Eles colocam como se Deus fosse um ser muito mau, que pega as crianças inocentes e ao invés de ir para o céu, manda elas para um lugar chamado limbo e ali fica escorregando e sofrendo dia e noite. Olha, se quiser ver onde está a verdade, é só olhar no livro de Ezequiel 18, versículo 20, onde o próprio Deus deixa claro ali que nem pecado de Adão, nem pecado dos pais biológicos não se transfere para as crianças. E por isso, as crianças são puras sim, como Cristo disse. Mas, para reforçar ainda a doutrina do batismo que eles criaram para batizar a criança, eles inventaram ainda a doutrina da crisma e a doutrina de padrinho e madrinha. Tudo para reforçar o argumento deles. Sendo que no livro de Marcos 16, versículo 16, Deus deixou muito claro, Cristo deixou claro, que primeiro para batizar uma pessoa, primeiro ela tem que crer. Só pode batizar uma pessoa quando ela crê. Se criança não crê, então por isso não pode ser batizado. Então veja, mas eles, para contrariar a Cristo, disse não, batiza a criança. Quando ela cresce, aí ela passa a crer. Olha, Cristo diz, primeiro crê, depois batiza. E eles vêm e dizem diferente, não batiza e depois a criança crê. Quando ela crescer, ela crê. E aí ela confirma com o batismo com a crisma. Te pergunta, existem essas doutrinas na Bíblia? Não. Existe a doutrina de padrinho e madrinha na Bíblia? Não. Existe a doutrina da crisma na Bíblia? Não. Existe o ensinamento que eles fazem do pecado original na Bíblia? Não. Existem o limbo? Não. Existe purgatório? Não. Veja, quando morre é criança, eles dizem que vão para o limbo. E quando é um adulto, vai para o purgatório. Só aqui, 7 mentiras. Quantas mentiras inventaram aqui? 7 mentiras. Porque eles procuraram distorcer, inclusive a forma do batismo. Porque o batismo, a Bíblia manda batizar a pessoa, mergulhando todo o corpo na água, representando como se estivesse sepultando a velha natureza. Mas eles vêm e fazem diferente do que a Bíblia manda e joga somente uns pingos de água na cabeça da pessoa.
Mas ainda, para reforçar o argumento da doutrina que eles criaram, e Cristo diz que foi inspirada por Mamon, o que eles disseram? O que eles dizem? Que Paulo, o apóstolo Paulo, batizou criança lá na casa do carcereiro. Por que eles falam isso? Porque na Bíblia está escrito assim, que Paulo batizou todos, naquela madrugada, todos da família do carcereiro. É lógico que Paulo pregou para o carcereiro e ele acreditou. E ele convidou Paulo para ir na casa dele para pregar para toda a família. E todos ali acreditaram na pregação de Paulo. E logo que eles acreditaram, Paulo batizou todos. Mas batizou todos quem? Os que creram. É lógico que tinha criança naquela família, mas criança não creu. Eles não acreditavam. Criança não tem condições de crer. E outra coisa, Deus não é confusão. Se Cristo disse lá em Marcos 16 e em outras passagens da Bíblia, que primeiro tem que crer para depois batizar, como que Deus logo depois ia mandar Paulo entrar na casa do carcereiro naquela madrugada e batizar a criança? Gente, Deus não é confusão. Quando a Bíblia fala que Paulo batizou todos que creram, criança não pode ser batizado. E olha, Cristo chama essa gente de cegos condutores. Isso está escrito no livro de Mateus 15, versículo 16. Cristo chama esses pregadores de cegos condutores porque eles estão conduzindo ao povo a um caminho de perdição. E Cristo, sabendo disso, ele fez um alerta para o seu povo no livro de Efésios 4, versículo 14, onde ele diz assim: para que não sejais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Deus alertando para a gente não crer nas pregações desses cegos condutores, não crer nas doutrinas, nos mandamentos que eles criaram. E como saber o que eles criaram? Tudo que não estiver na Bíblia é falso. Diz o apóstolo Paulo que toda doutrina, por mais com aparência de santidade, ou bonito que ela seja, se não estiver na Bíblia, ela é de procedência maligna. E nós sabemos quem é o maligno. Nós sabemos. E veja, o próprio Cristo vem e afirma que no dia do juízo, esses pregadores vão comparecer diante do tribunal de Cristo e dizendo: Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome. Cristo vai dizer para eles, está escrito no livro de Mateus 7, versículo 21, 22 e 23, o que Cristo vai dizer para eles: malditos, afasta-te de mim que eu não os conheço, vai para o fogo eterno, porque vocês mentiram, enganaram meu povo. Quer dizer, todos aqueles mandamentos que eles criaram, tudo inspirado por Mamon. E existem milhões de cristãos que estão sendo enganados. Veja, hoje se fala muito na doutrinação de criança, mas a pior doutrinação que existe é a religiosa, porque o diabo quer controlar a mente humana. E as pessoas têm seguido a esses ensinamentos sem examinar, sem questionar se estão na Bíblia. E a Bíblia é a única fonte verdadeira de informação. Qualquer informação que chegar até nós, povo de Deus, que não estiver registrado na Bíblia, pode descartar, porque é falso. Não podemos e não devemos seguir. E fecho aqui com um conselho. Quando alguém convidar você para batizar uma criança ou crismar um jovem, recuse. Sabe por quê? Se você fizer isto, você vai estar obedecendo às tradições dos homens, mandamentos de homem e não de Deus. Quando você batiza uma criança, você está violentando a palavra de Deus, ainda que inconsciente, e lançando maldição no futuro daquela criança. Se você aceitar o convite para para crismar um jovem, você indiretamente, ainda que inconsciente, vai estar lançando maldição na vida daquele jovem. Então não faças tal. O apóstolo Pedro, uma certa feita questionada, ele disse: olha, é melhor agradar a Deus do que agradar o homem, porque de repente você tem conhecimento, mas é meu amigo, é meu parente e pediu para eu batizar a criança ou crismar aquele jovem, e eu não vou contrariá-lo.
é melhor você deixar ele contrariado do que contrariar o seu Criador, o teu Salvador. E além do mais, você vai estar tomando uma atitude que vai estar amaldiçoando aquela criança ou amaldiçoando aquele jovem. E digo, se você que está me ouvindo, amanhã, você tomar uma decisão e dizer assim, olha, eu vou me batizar de acordo com a Bíblia. Você pode ter certeza que dentro da sua família alguns vão se levantar contra você. Sabe por quê? Quando batiza uma criança que é algo totalmente contra Deus, eles vão lá, participa, faz festa, comemora, mas a hora, e como se aquilo fosse certo, a hora que você quiser fazer o que é certo, alguns deles vão se levantar achando que você que está errado. Porque o diabo fez exatamente isso com a doutrinação que ele fez religiosa. O que é certo, ele é apresentado como errado. O que é certo ficou como errado. E o errado ficou como certo. Então aqui eu fecho te dando esse conselho de Deus. Não batize criança. Não faça crisma de criança, de jovem, para não amaldiçoar ninguém, mas procure ficar com a Bíblia. Por isso que Cristo disse, não tem como seguir a dois senhores. Ou escolhe seguir as tradições dos homens, ou segue o ensinamento de Deus, que está na Bíblia. Que o batismo tem que ser de pessoa que já tem consciência, para ele decidir. Não pode ninguém decidir por si próprio. Tem que ser o batismo, a pessoa tem que crer e ele mesmo decidir o que ele quer. A escolha tem que ser pessoal. E eu quero aqui fazer uma oração para que Deus dê coragem para o nosso povo, para quem ouvir esse ensinamento. Esse ensinamento não é meu. Esse ensinamento vem de Cristo para o seu povo. Amado Deus, queremos pedir ao Senhor, que é o Pai, o Senhor que é o Filho, através do Senhor Espírito Santo. Toca, meu Deus, no coração de quem escutar a esta mensagem, este ensinamento, e dá-lhes coragem. Coragem para compartilhar esse vídeo, para ensinar a outros, meu Pai. Meu Deus, porque a melhor forma de evangelizar as pessoas é levando as verdades para elas. Ainda que doa, ainda que as pessoas no momento se sintam doídas, porque ainda não compreende. Mas a melhor forma de fazer a evangelização é levando a verdade. Está aqui uma verdade que o teu povo precisa saber porque o Senhor deseja. Então o Espírito Santo injeta coragem dentro deste irmão, dessa irmã, para compartilhar para os seus familiares, para os seus amigos conhecerem essas verdades bíblicas no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.